Bom dia, bom final de semana a todos, desde que hoje é um sábado. O desejo do meu coração sempre é esse. Eu tenho prazer em desejar que os seguidores, amigos, irmãos, familiares e todos aqueles que porventura venham a ouvir este vídeo sejam abençoados, tenham paz, tenham sabedoria, tenham discernimento, força para viver neste mundo que é tão conturbado, com tantas diferenças, tantas ideologias, tantos regimes políticos e tudo mais. Às vezes alguns, ou nós mesmos ficamos assim, parece que como perdidos. E por isso eu desejo que todos tenham discernimento, saibam desfrutar das bênçãos de Deus no meio de todo esse emaranhado. Os vídeos que eu publico, o maior objetivo é glorificar a Deus e esclarecer a palavra. Não quero aqui ser o João Batista, mas é necessário que o Senhor apareça. Eu já sou finito mesmo, isso não preciso nem dizer. Mas hoje, após aquela série de 7 vídeos que nós fizemos sobre as cartas do Apocalipse, hoje nós vamos falar sobre como crescer na fé. Os textos que eu vou usar, eu vou citá-los durante a narração. Mas, se você gosta, tem prazer, ama ao Senhor nosso Deus e quer pregar as boas novas, quer esclarecer a palavra de Deus, você pode cooperar comigo nisso. Ore por mim, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. Eu sempre digo, não precisa ser da mesma opinião minha, não precisa ser concordante comigo. Às vezes uma opinião contrária pode até nos ajudar. Portanto, não tenha medo de comentar. Hoje nós vamos falar sobre aquelas 7 cartas que falamos, sobre como crescer na fé. Como crescer na fé. Em primeiro aspecto, é necessário saber o que significa a palavra fé. Em síntese, a palavra significa confiança na lealdade, no saber, na veracidade e, por fim, e o mais especial, entender a palavra de Deus, a Bíblia. Isso significa que não há como interpretar a Bíblia. É o próprio Espírito de Deus que ilumina o homem para o entendimento correto da palavra. Mas no saber, como ter confiança na lealdade de alguém se não conhecer a sua dignidade, seu comportamento e na veracidade de suas palavras escritas ou verbalizadas? Ora, fé é uma certeza, não só pelo saber ou conhecer uma escrita ou ouvir alguém numa dissertação, numa oratória, mas também pela experiência. É um testemunho interno que o Espírito Santo faz a cada um dos que já são salvos ou naqueles que estão ouvindo. Assim dizem Romanos 8,15. O próprio Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que o salvo não mais é uma simples criatura, origem da criação natural de Deus, mas foi gerado por Deus. João 13 diz que
não foi da vontade da carne, do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus, é um novo nascimento. Sai daquela morte espiritual que vem do pecado original para uma vida com Deus. Portanto, a fé é um dom, não é uma coisa natural da pessoa, pois ela foi dada por Deus conforme Efésios 2:8. A verdadeira fé é por ouvir a verdade bíblica e não as interpretações que os homens fazem dela. Veja o que diz Romanos 10:16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Esta é a razão pela qual a própria Bíblia afirma que a fé é certeza, é convicção do que se espera e de fatos que não se veem. E só depois de recebê-la por intermédio do Espírito Santo de Deus é que há o entendimento correto da palavra e não estas interpretações humanas que nós temos ouvido na internet, nos cultos, nas escolas dominicais. Veja Hebreus 11:1-3 o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos, não interpretamos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível, tudo isso que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem, pois vieram à existência e foram criados pelo poder da palavra de Deus. Haja, façamos, é o que está na palavra. A ciência não consegue combater isso. Ela procura de todos os meios provar o evolucionismo e não consegue. Este entendimento é a iluminação do Espírito que revela no coração dos eleitos para a salvação. Portanto, conforme de João 39, o perscrutar as Escrituras Sagradas é que traz o crescimento na fé. Não é algo que já está no coração humano, mas uma revelação na mente e no espírito do homem. Crer em Deus, a Bíblia afirma no livro de Tiago que o diabo também crê. Esta é a crença natural do homem devido na criação, na origem, o Senhor ter soprado o fôlego de vida. Crer pela fé depositada por Deus no coração humano é um novo nascimento operado pelo poder de Deus. Como já dissemos, não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isto você pode comprovar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de João, no capítulo 1, verso 13, que já citamos. Quando se recebe o novo nascimento, a pessoa se torna uma criança espiritual. Como um bebê recém-nascido procura o seio da mãe para se alimentar. Assim, a criança espiritual tem o seu alimento na palavra de Deus. Na fé, vem pelo entendimento da palavra. Por isso é necessário que o exame diário, aquela perscrução, aquela investigação profunda da palavra de Deus, para que vá conhecendo todos os decretos e promessas de Deus, verdadeiras e não falseadas pelas interpretações humanas. Os fracos na fé não examinam diariamente as Escrituras. Os fortes na fé são aqueles que examinam diariamente as Escrituras, não simplesmente por curiosidade ou para interpretações, mas com oração, para entender corretamente as Escrituras e não simplesmente interpretá-las. Você está fraco espiritualmente?
Volte a examinar profundamente com oração as Escrituras para sair da letargia espiritual. Meditar diariamente nas Escrituras com oração não somente faz crescer na fé, mas este crescimento na fé traz paz, convicção da salvação e o fortalecimento para viver o cotidiano sobre a face da terra, neste emaranhado de coisas, como dissemos no início, que o mundo nos proporciona. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.